A paz do Senhor, aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos a tratar a disciplina Panorama da Bíblia e estamos agora na quinta parte da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, e a segunda parte da aula 4. Esse é o período pré-diluviano, antes do dilúvio, em que trata de Adão até Noé. Essa aí é a nossa linha de tempo que nós temos construído juntos, Aí já é a linha base, com o sistema milenar, dos 4.100 anos, com os períodos, que são 7 períodos que você deve ter ele na mente, do primeiro até o sétimo, E nós estamos a falar da visão histórica desse período pré-diluviano, estamos a falar só dele, estamos apresentando sempre aí as partes cortadas, daquele período que você viu na linha de tempo cronológica nossa, que seria os 1656 anos, E aí nós vemos aí algumas coisas que já falamos, sobre as eras geográficas ou 7 dias, o mundo pré-adâmico, com tanto a ideia do verso 1 para o 2, com a ideia do mundo angelical, que nós falamos um pouco, Algumas das histórias daquela época, como Abel, Caim, Sete, Enos, Aí vem Enoque, Matusalém, Noé, o dilúvio em si, E a questão da Pangeia, do eixo zero, a questão dos filhos dos homens e filhos de Deus, os povos e os anjos. Também falamos sobre algumas questões como a questão da chuva. E agora nós vamos falar sobre a questão geográfica desse período, na questão da longevidade do ser humano. Então vamos tratar essa parte basicamente sobre essa questão, longevidade do ser humano. Quanto tempo que o homem vivia, Hoje nós vemos o homem vivendo aí até 120 anos. Quer dizer, é muito difícil chegar a isso, Pouquíssimos chegam a isso. Normalmente é como a Bíblia diz, 70, 80. Agora, a possibilidade do homem viver longos anos é viável, desde que haja um ambiente menos corrompido. Então, uma realidade para o homem ter a existência maior é a sua saúde. Então, o primeiro aspecto é que o seu clima, seu ambiente geográfico, a questão da gravidade, a questão do ambiente do ar, aí entra a questão da alimentação, e a própria qualidade de vida do homem teria que ser bem melhor. Quanto melhor mais o homem vive, E aí teria que também evitar doenças. Então, se o homem não tivesse muitas doenças, o homem também teria mais força de vida, As doenças normalmente é que tiram a vida do ser humano. Aí nós então temos hoje um ambiente muito corrompido, e com muitas doenças. A tese do eixo zero é uma possibilidade, pois observamos que a longevidade diminuiu depois do dilúvio. Isso é um fato bíblico, Depois do dilúvio, a gente percebe que aqueles que viviam 900 a 1.000 anos começam a diminuir, para 400, 200 e aí chega ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós temos, inclusive, a tese do milênio diário, que é uma tese levantada por teólogos, segundo Pedro 3,8, que fala que um dia é como 1.000 anos para o Senhor, está lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Considerando essa tese, nesse caso, a maldição do pecado determinava a morte física no dia do pecado. Então seria, o homem passou 1.000 anos ou um dia. Ele pecou e morreu em 1.000 anos. Quer dizer, nenhum dos citados pela Bíblia na genealogia viveu mais que 1.000 anos. Então o homem teria morrido no dia do Senhor, ou no dia que Deus fala que é como para ele, O vento, que passa. 1.000 anos é como um dia, Então seria uma proposta de que se consideraria que o homem morreu no primeiro dia da sua vida, na sua vida, nessa contagem divina, Agora, é um fato que nós falamos como teólogos, que ele morreu imediatamente, espiritualmente, porque ele foi afastado de Deus, então ele morreu no espírito, ele foi afastado de Deus. A queda de anos depois do pecado é notável, mas somente acontece de forma acentuada depois do período do dilúvio. Talvez
uma das explicações é a possibilidade que com o dilúvio tenha havido mudanças geográficas, né? A ideia da tese do eixo zero, a ideia do Pangeia, né? Teria modificado, criado estações, a gravitação teria mudado, o clima teria mudado, né? O ar teria mudado, né? Então o corpo humano teria que se adaptar a uma nova realidade e aí então ele iria ter menos tempo de vida, né? Essa é uma possibilidade. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Eber viveu 430 anos. Arfaxade e Selá viveram 403 anos. Peleg já viveu 203 anos. E depois disso foi caindo. E olha que Peleg, se nós formos olhar a genealogia, ele é 100 anos, ele nasceu teoricamente 100 anos depois do dilúvio, né? E a Bíblia até fala que foi na época de Peleg, está lá na Bíblia, né, que houve aquela divisão, né, das línguas. Então, provavelmente foi na época de Peleg que houve Babel, ou seja, 100 anos depois do dilúvio, teria sido o período em que o ser humano teria ficado junto ali, né, com Noé. Eles ficaram, foi crescendo, né, e aí depois disso começou a ter, de um dos filhos, né, de Cã, Nimrod, né, nasceu aquela cidade, né, com aquela torre que foi chamada de Babel. Mas o fato é que nós vemos aí esses períodos, né? Olha para você ver, Noé, Eber, Arfaxade, basicamente são 400 anos. Depois Peleg já é 200, é metade. Está caindo o tempo de vida na terra. Veja o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Está lá em Gênesis 6. Então depois, quer dizer, com o fato do dilúvio, Deus já fala, olha, o tempo de vida seus vai diminuir, né? Não vai ser mais esses 900 anos, né? Então agora vai haver uma mudança. Por causa de quê? Por causa do pecado, porque o objetivo de Deus era que o homem não morresse. Deus não criou o homem para morrer. A morte entrou por causa do pecado. A morte é falta de existência de vida, né? O homem vai perdendo a vida. Agora, por que o homem perde vida? Conforme a ciência aí, o homem cresce até 25 anos. De 25 a 35 ou 40 anos, o homem estabelece. E depois, lá dos 35 aos 40 anos, começa uma doença inexplicável, que é a morte. O homem começa a morrer. E ele vai morrendo até morrer. Ele vai perdendo vida. É aquilo que a gente chama de envelhecimento, né? Por que nós envelhecemos? Era para a gente ficar lá na faixa dos 25 a 35 pela eternidade, não morrermos mais. Esse seria o nosso estado, né? A maturidade. Nós começaremos como crianças, chegaremos aos 25 e a gente ainda se estabeleceria até os 35 e pronto. Esse seria o que nós seríamos o resto da nossa vida, né? Teoricamente jovens, né? No entanto, o pecado entrou e nos envelhece. Por quê? Porque nós perdemos vida. E aí nós morremos. Isso é o salário do pecado. Agora preste atenção, não é por causa de feitiçaria que a gente morre. Tem até essa tese absurda no meio cristão, principalmente aqui de Angola, quando alguns acham que quando alguém morre foi um feiticeiro que matou, né? Na sociedade nossa, infelizmente, existe essa mentalidade. E nenhum feiticeiro tem condição de matar ninguém. Nem o diabo tem. A vida é de Deus. Só Deus que permite ou não a pessoa morrer. Se Deus não quiser, ninguém morre, né? E se a pessoa morre, não foi porque o feiticeiro morreu, foi porque houve uma atuação e que trouxe morte. Pode ter sido doença, pode ter sido até um assassinato, sim, né? Através até de formas espirituais, pode ter sido, né? Mas veja, Satanás não tem mais o poder sobre a morte. Na verdade, ele nunca teve, né? A Bíblia fala sobre Jesus ter conquistado o poder da morte, mas no sentido de controle absoluto. Deus é soberano. A vida está na mão de Deus, né? Para muitos, após o dilúvio, Deus teria determinado 120 anos de vida, mas isso não é uma realidade que vimos no tempo de vida. Alguns, depois de Noé,
ou depois do dilúvio. Outras teses são 120 anos é o tempo para o arrependimento, que não aconteceu em 120 anos, depois do dilúvio. Na verdade, os 100 anos de Peleg que eu falei. Aí o homem teria sido dividido. Quer dizer, alguns falam então que esses 120 anos não é os 120 anos de vida, mas é os 120 anos que Deus teria dado a partir de Noé para falar assim, vocês têm 120 anos. Se vocês não mudarem, eu vou dividir vocês. Pode ser. Ou então seria os 120 anos de vida, como nós, a maioria de nós acredita. Vocês estão vendo mais uma vez aí aquela questão que nós já apresentamos dos anos, começando em de Noé, e só temos aí Noé e Sem que saíram do período pré-diluviano e entraram no período pós-diluviano, né? E nós vemos aí até Abraão um período de praticamente 300 anos, né? Para se chegar ao ano mais ou menos 2000, entre 2000, que Abraão deve ter nascido mais ou menos entre 1946 a 1948, depois do dilúvio. Quer dizer, depois de Adão. Veja, por exemplo, lá em Salmos 90, nós encontramos a marcação dos anos para o homem. Veja 90:10. A duração da vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Agora seria no tempo de Moisés uma constatação, porque foi ele que escreveu esse texto, e talvez Deus dando uma promessa para o homem conseguir passar de 70 até 80, podendo chegar até 120. Então, essa é a proposta clássica nossa, né, do ponto de vista bíblico, com relação à longevidade do ser humano, que é o que nós estamos tratando agora nessa parte. Então veja aí mais uma vez a linha de tempo. Se você está fazendo, você pode completar. Pode até colocar mais coisas, né, que eu estou colocando aqui. E nem precisa ser exatamente como eu estou fazendo, né? Você pode fazer uma linha maior assim e ir colocando exatamente na linha vertical todos os pontos que você considera importante colocar. Mas essas são as questões que nós já tratamos. Nós estamos então falando sobre aspectos que tem a ver com coisas naturais que aconteceram no período pré-diluviano para o período pós-diluviano, mas muita pouca coisa nós temos realmente para concluir o que era essa civilização. Pode ter sido uma civilização extremamente avançada em vários aspectos, por exemplo, da engenharia, da medicina, né? Nós não sabemos, né? Mesmo da física, da química, da própria biologia, da astronomia, né? Da matemática, pode ter tido. Você vê, por exemplo, as pirâmides, sem dúvida veio um conhecimento que provavelmente deve ter vindo lá do período pré-diluviano, né? Trazido por Noé e seus filhos, né? E foi transmitido aos filhos dos filhos até chegar à formação do império ali do Egito, né? Então existem muitas possibilidades para esse período, né? Você pode analisar, mas faça a sua linha de tempo e considere todos esses aspectos enquanto você estiver estudando. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você, guarde a sua vida, você que é aluno da Logos, e que você possa gastar um tempo olhando cada um desses avas, né? Com calma, estudando, vendo na internet, relendo, vendo o seu fascículo. E não se esqueça dos seus trabalhos. Se você ainda não entregou, se já chegou a data, veja o plano avaliativo, faça. Não deixe para a última hora, né? Estude para a prova, esteja pronto, né? Então que Deus te abençoe e que você seja feliz, mas que você faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.